Amém. Primeiro, benção tio Neném, benção tio Genesi, benção tio Tata, benção tia Gessélia, benção tia Creuza. Deus abençoe a minha prima Bianca, que tá aí também, né? A esposa do meu tio. Eu cheguei assim, fiquei caladinho aqui, não falei nada, tá bom? Mas eu quero sobre João 1:29, né? João Batista disse, João, né? Ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que, embora tenham muitos pecados, ele fala no singular, né? É meu sobrinho. Ele fala no singular, ele fala que tira o pecado do mundo. Então, vamos entender aqui. Lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 12, diz assim: Pelo que, como por um homem, que é Adão, como que por um homem entrou o pecado no mundo, olha lá, singular, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens. Por isso todos pecaram. E ele continua dizendo: porque se pela ofensa de um só homem, né, a morte reinou, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, por causa de um homem, né, Adão, o pecado entrou no mundo, e por causa de um sacrifício de um homem, esse pecado ele é retirado, que é o próprio Jesus Cristo. Interessante que ele fala assim, que muito mais os que receberam a abundância da graça. Aí a gente vê também lá em João, fala que a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, aquele homem, um homem que foi Adão, que pecou, e porque ele pecou, o pecado entrou no mundo, e assim a morte, a gente já sabe. Mas quando Jesus vem, ele vem inverter a situação. Agora, por causa de um só homem, que é o Cristo, né, que é o último Adão, esse pecado ele é retirado. E lá em Apocalipse, né, tem uma passagem muito interessante, Apocalipse capítulo 5, ele vai falar assim, 5, versículo 2 diz assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Que livro que é esse, né? Quem é digno de abrir o livro? Que livro é esse? É o livro da vida, né? Onde está escrito nossos nomes, né? Onde ali serão escritos os nossos nomes dos salvos. E aí, João, ele chora, ele fala assim: eu chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas aí o ancião fala assim para ele: não chores, aqui está o leão da tribo de Judá. Ele foi encontrado digno de abrir o livro, né? Então Jesus ele é digno de abrir o livro, e lá está o nome de todos os salvos. Aí João ele se volta para olhar, mas quando ele se volta, ele não vê mais um leão, ele vê um cordeiro. E ele fala assim: eu olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 seres viventes um cordeiro, como havendo sido morto. Então, essa visão que João teve, essa visão de João Batista, vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi a mesma visão que João, lá em Apocalipse, viu. Ele é mostrado para ele um leão da tribo de Judá, mas quando ele vai olhar, ele vê o cordeiro como tendo sido morto. Agora, interessante, né? Por quê? Por que foi mostrado o leão e depois, quando ele olha, um cordeiro? Porque havia 2 problemas aqui a ser resolvidos. A questão da rebelião de Satanás, e Jesus vence ele como um leão. E havia também o problema da rebelião do homem, de Adão, que pecou. Então esse problema é resolvido, Jesus como o cordeiro. Então, diante de Satanás, Jesus ele se apresenta como um leão da tribo de Judá. Mas para resolver o nosso problema do pecado, ele foi entregue na cruz
como um cordeiro. E aí ele deixa um exemplo muito bom para nós, né? Porque quando Jesus ele era questionado a respeito do reino de Deus, Jesus ele era um leão, né? A gente sabe que quando ele chegou no templo, ele pegou um chicote e saiu chicotando tudo ali, porque estavam fazendo da casa de Deus um comércio, né? Tava uma bagunça ali no templo, e Jesus começa a chicotear tudo e derruba tudo, as mesas, tudo, e fala assim: olha, vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio, mas essa casa será chamada casa de oração. Ali Jesus estava se mostrando como um leão. Mas quando Jesus ele era esbofeteado na cara, quando ele era questionado a respeito da sua índole, né, a respeito do seu caráter, Jesus muitas vezes se calava e ele era como um cordeiro. Então ele deixa um exemplo muito bom para nós, né? Porque tem horas que a gente tem que agir como um cordeiro, mas aí a gente age como um leão. E tem vezes que a gente tem que agir como um leão, mas aí a gente se esconde e age como um cordeiro. Então, quando nós somos afrontados por alguém, quando nós somos questionados a respeito do nosso caráter, nós temos que ser manso como um cordeiro, porque é Deus que dá o aval sobre as nossas vidas, é Ele que nos conhece. Agora, quando alguém nos questionar a respeito da nossa salvação, da nossa fé, aí nós temos que ser que nem um leão. Aí nós temos que ser que nem um leão e defender o reino. Agora, Deus é que me defende. A gente vê muitas pessoas querendo se defender e tal, mas não precisa. Quando Jesus foi questionado, ele não se defendia. Jesus ele agia como um cordeiro. Agora, a respeito do reino, Jesus aí ele era um leão. Ele defendia o reino. Então, fica esse exemplo para nós, né? Quando somos afrontados, né? Jesus mesmo falou, se alguém te bater numa face, dê a outra, né? Jesus está falando, haja como um cordeiro. Haja como um cordeiro. Mas quando é questão da nossa fé, nós temos que agir como um leão. E não deixar as pessoas abafar a nossa fé, menosprezar a nossa fé, diminuir a nossa fé. Não, aí nós temos que ser como um leão mesmo. E o interessante, né, João Batista, né, como diz aí, quando ele vê Cristo passar, ele fala assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né, como foi falado aqui na live. Ele não trouxe para ele, né, a fama, ele não trouxe para ele a glória. Ele foi perguntado, tu és Elias? Ele falou, não sou Elias. Tu és o Cristo? Ele falou, eu não sou o Cristo. Aí ele aponta para Jesus, né? As pessoas estavam todas elas olhando para ele, esperando algo dele. Aí ele sai de cena e fala assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele honrou o Senhor Jesus, né? Ele realmente diminuiu para que Jesus aparecesse. E isso mostra uma grande humildade, né? Da parte de João Batista. Ele deixou um grande exemplo. Enquanto as pessoas aí estão no hall da fama, chamando a fama para si, mas João Batista ele sai de cena e fala, não, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou apenas um servo, né? Nós somos apenas servos de Deus. Amém?